Filipenses 2, do 1 ao 11. Bom, esta semana o pessoal vai comemorar Natal, né? Vai celebrar Natal. E pelo menos nós aproveitamos a ocasião para meditar na encarnação da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Como que a vinda dele deve afetar os nossos relacionamentos ou o nosso viver como igreja. Nós leremos esses 11 versos, que geralmente o pessoal se detém muito no 5 ao 11, que é carregado de teologia, é o texto é a condensação mais cristológica que tem no Novo Testamento, a respeito da pessoa, da obra de Cristo, mas Paulo usa isso para resolver um problema prático na igreja, doutrina lidando ou permeando a prática da igreja. Nós vamos ler então Filipenses 2, do 1 ao 11. Depois eu peço que o irmão Romildo nos dirija em oração, por favor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pelo cuidado que tem conosco, pelo Deus. Obrigado pela tua palavra. Pai, abençoa-nos de forma que nós saímos daqui melhor do que entramos, Senhor, ao ouvir a tua palavra. Nós nos esvaziamos para que a tua palavra nos encha. Amém. Nós queremos sair cheios da tua palavra e que a nossa fé desça na cabeça. Cada um que exista em cada uma a possibilidade de todo Cristo, para que cresçamos mais e mais na caminhada. Então, podemos fazer em nome do teu trabalho, nosso favor. Amém. Os irmãos estão acompanhando domingo de manhã a série sobre oração, e ela surgiu por causa de um incômodo que Deus trouxe a mim, né? Toda vez que eu pensava em estudar Gênesis, lá no fundo ficava uma coisinha chamada oração, então até que eu entendi que era para que trouxéssemos uma série, ou pelo menos um bom número de mensagens sobre oração. E eu estava pensando, o que eu vou pregar no final do ano? Sempre temos aquela mensagem de final de ano, aquela mensagem, vamos dizer, de passagem de ano. Quem lembra o que eu preguei o ano passado?
Não, né? Êxodo. Quando Deus diz através de Moisés: diga ao povo que marche, né? Marchar, continuar avançando. Muito obrigado. Olha, 2. Obrigado. E pensando sobre o que falar agora no final do ano para a igreja, eu estava com a ideia e vou pregar sobre unidade na igreja, a necessidade de união. Mas o interessante é como Deus confirmou isso. Essa semana eu estive com o pastor, sábado passado, enquanto eu estava fazendo a limpeza da igreja, eu estava ouvindo o sermão do meu pastor Lupércio, justamente nesse texto. Assim como eu gravo e mando as mensagens, aí ele também grava e a esposa dele também compartilha as mensagens, e veio justamente nesse texto. E eu ouvi, falei, opa, parece ser direção. E aí, terça-feira agora, tivemos reunião de pastores em Bento Ribeiro, estou eu lá conversando com o pastor Natan, e falei, pastor, o que o senhor vai pregar no final de ano para a sua igreja? Bem, pastor João, vou pregar sobre Filipenses 2, do 1 ao 11. E aí conversamos, né, sobre o que ele estava pensando em falar, o que eu estava pensando em falar, e basicamente, nós dois estamos falando a mesma coisa. Até tenho que confessar que boa parte dos pensamentos desse esboço vieram do pastor Natan, né? Não teria nem o que adicionar perto do que ele propôs. Mas, tanto nesse domingo como no domingo que vem, quero que vocês pensem sobre uma igreja andando em união. O que é ser igreja de fato? O que é fazer parte de uma igreja? Você já deve ter encontrado alguém desiludido com a instituição chamada igreja, triste, ou até assim meio cético de que hoje existam igrejas que vivam como igrejas, que levem a sério o que é viver como igreja. A igreja de Filipos tinha problema, e que igreja que não tem problema? Mas Paulo, ele nos mostra que este problema da igreja de Filipos, que é uma igreja que é um problema que pode aparecer em qualquer igreja, em qualquer época, independente dos números que façam parte da igreja, Paulo nos traz uma solução muito simples e clara de como resolver o problema de desentendimento, falta de união, falta de unidade na igreja. Paulo, ele tinha o desejo, não só com a igreja de Filipos, mas Deus, ao registrar isso para todas as igrejas, que todos pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O verso 1, Paulo diz assim: se há, pois, alguma exortação de amor. Quando Paulo escreve esse se há, na língua grega está usando uma construção que declara que estas coisas são fatos, são realidades, são realidades e não possibilidades. Um exemplo: se há mosquitos no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, estejamos atentos aos seus movimentos. Nós não duvidamos que existem mosquitos, mas visto que eles estão aí, nós precisamos cuidar. É um fato indiscutível de que há muitos mosquitos em nossa cidade, então é necessário que nós estejamos atentos. No mesmo sentido, podemos traduzir a ideia de Paulo assim: visto que em Cristo nós temos uma exortação, visto que em Cristo nós temos consolação, visto que em Cristo nós temos uma comunhão com o Espírito, visto que em Cristo, lá do nosso íntimo, pode brotar misericórdia, nós devemos ser unidos. Então vamos ver aqui nesses 4 primeiros versículos hoje e semana que vem, dos 5 ao 11, de que maneira nós podemos viver à luz da encarnação de Cristo. Paulo, ele vai resolver essa situação mostrando como que a vinda de Cristo, Deus se fazendo carne, habitando entre os homens, vivendo entre nós, é motivo suficiente, ou tem poder suficiente para mudar o nosso comportamento dentro da igreja. Vamos ver mais de perto então, o que nós podemos ver dessas colunas, essas bases que Paulo trata para a união da nossa igreja.
Primeiro, versículo 1, nós temos 4 colunas que servem para a união cristã. 4 colunas que cooperam para a união cristã. Ele diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, nós devemos ser unidos, porque em Cristo nós temos uma exortação, nós temos um ânimo. Exortação é mais do que ensino, é uma tentativa de encorajar alguém à prática do bem. Tanto em palavras e exemplo, Jesus nos encoraja a vivermos em união. Então essa primeira coluna da união cristã, ela é firmada com essa exortação que de fato existe em Cristo, que Cristo se coloca ao nosso lado e nos anima a andarmos em união. João 17:11 diz: já não estou no mundo, mas eles, os discípulos, e nós, continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em meu nome que me deste, guarda-os em teu nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos. Quando os discípulos estavam discutindo, lembram quando eles chegaram: Senhor, quem vai ser o maior no reino dos céus? E mais para frente, a mãe de um dos discípulos chega para Jesus e fala: Mestre, concede que os meus filhos no teu reino, um sente à sua direita e outro sente à tua esquerda. E quando Jesus vai ensinar de fato qual é a posição que se deve buscar na igreja, em Lucas 22:25 ele diz assim: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Então essa é a ideia que nós sustentamos, ou que nós devemos sustentar. Para que uma igreja caminhe em unidade, para que uma igreja caminhe unida, é necessário que haja esta exortação de Cristo. É necessário que todos olhem para Cristo e considerem o incentivo que Ele dá para os seus discípulos de serem unidos. Devemos ser unidos porque a vida e a mensagem de nosso Senhor exige união. Sexta-feira eu preguei numa igreja na Curicica, no aniversário da igreja, e o tema era reformando uma cultura. E a ideia é como que o cristão pode ser uma influência lá fora. Como que você pode de alguma maneira salgar a vida de alguém ou trazer luz para aqueles que estão vivendo em trevas. E o texto que foi dado foi de Colossenses 3, do 12 ao 17. Basicamente, o que pode ser meditado é o seguinte: aqueles que querem fazer alguma diferença lá fora precisam ter certeza de que o Evangelho já fez a diferença na vida deles. Se o Evangelho não transformou eles não podem fazer nada lá fora. E a segunda questão é: aqueles que proclamam o Evangelho devem viver o Evangelho. Senão não terá utilidade e eficácia algum proclamar alguma coisa que as pessoas estão vendo que você não vive. A mensagem do Senhor Jesus Cristo denota que sejamos, importa ou ordena que sejamos unidos como um corpo, como irmãos em Cristo. Dentro dessa coluna da união cristã, além de considerarmos essa exortação que está em Filipenses capítulo 2, versículo 1, devemos também ser unidos, porque nós somos consolados no amor de Deus, não só incentivados por Cristo, mas o próprio amor de Deus trabalha em nós de tal maneira que é possível que vivamos em união. O amor de Deus é tão profundo para cada um dos seus filhos. Lá em Efésios capítulo 3 fala da altura, profundidade, largura e comprimento do amor de Deus na pessoa de Cristo. Quando somos tentados a ficarmos em desacordo com o irmão, ou vivermos brigado com alguém, o amor divino chega ao nosso lado e diz: eu te amei tanto, que cheguei a te salvar. Através do sacrifício do meu filho, paguei o preço dos seus pecados. Diante desse amor tão maravilhoso que demonstrei a cada um dos meus filhos, como que você pode viver em conflito egoísta com os seus irmãos? Essa é a consolação do amor de Cristo. Não somente o incentivo que Ele nos dá em vivermos em união, mas o próprio amor dele nos impulsiona a vivermos em união,
a não sermos egoístas. Devemos ser unidos porque o amor de Deus exige união. Como é que você vai falar que Deus ama se você não consegue ficar perto do seu irmão em Cristo ou de alguma pessoa? Terceiro, devemos ser unidos porque também temos comunhão com o Espírito Santo. Filipenses 2:1 diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. Todas estas coisas compõem a base da comunhão e da unidade na igreja. Nós já vimos sobre a exortação, o ânimo que Cristo nos dá. Nós já vimos sobre como que o amor de Cristo nos constrange a vivermos em união, mas aqueles que estão em contato com o Espírito Santo, que são plenamente guiados pelo Espírito Santo, vão viver em união. É impossível alguém na plenitude do Espírito não manifestar os frutos do Espírito, ou manifestar as obras da carne. Em 1 Coríntios 12:13 nos diz: pois um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós nos foi dado de beber em um só Espírito. O trabalho do Espírito Santo é congregar e trazer pecadores, transformando suas vidas, colocando eles no corpo de Cristo, moldando essas pessoas a se parecerem cada dia mais com Cristo e fazendo com que elas sejam cada vez mais unidas. Se você tem comunhão com o Espírito vai trabalhar união no seu coração com aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Visto que o Espírito Santo habita em cada filho de Deus, ele está trabalhando para o mesmo fim: criar a imagem de Cristo nestas pessoas. Ele não vai levar alguém a brigar com outro. Se cada pessoa salva na igreja está vivendo em submissão à direção do Espírito Santo, então haverá união. Irmãos, isso não serve só para a igreja. Todo e qualquer relacionamento pode ser abençoado por uma pessoa que está dominada pela pessoa do Espírito Santo. O Espírito quer promover isto, ele espera a nossa cooperação, e uma das razões pela qual muitas vezes não há união numa igreja, é porque nem todos os membros estão vivendo controlados pelo Espírito Santo. E se todos não estão controlados, alguns estão olhando para onde o Espírito direciona, mas outros não. Outros estão procurando seus próprios interesses. Dentro disso, devemos ser unidos, porque a presença do Espírito em nossas vidas exige união. Se nós entristecemos o Espírito Santo, de acordo com Efésios 4:30, se nós abafamos o Espírito Santo, de acordo com 1 Tessalonicenses 5:20, se nós não transbordamos da pessoa do Espírito Santo, de acordo com Efésios 5:18, nós não vamos andar em união. Porque o nosso desejo carnal não vai bater com as aspirações espirituais daqueles que estão ao nosso redor. E a última parte desse pilar da comunhão cristã, do versículo 1 é: devemos ser unidos porque há entranhados afetos e misericórdia. Naquela época de Paulo, a linguística é um pouco diferente da nossa, por isso que talvez você lê certas coisas e fica por entender. O que é entranhado? Vem de entranhas. E entranhas estão aonde? Por dentro. A ideia para eles, quando eles queriam falar de algo extremamente forte, de um sentimento extremamente poderoso em alguém, eles diziam: olha, lá do íntimo da pessoa, lá do fundo do seu ser. E Paulo está dizendo aqui que todo cristão, por causa de Cristo, do fundo do seu ser, pode ser misericordioso com o próximo, pode sentir a miséria do outro, pode lidar com o miserável de uma maneira misericordiosa, porque misericórdia vem de miserável. Você vê as atitudes miseráveis do outro, ou você vê a dor do outro, e você consegue se conectar com aquilo de tal maneira que você é um suporte. Em Romanos capítulo 12, no verso 5 e diante, dentro dos dons que o Espírito Santo concede, tem um lá que é dom de misericórdia, e os que exercem misericórdia com alegria.
Aqueles que têm dom de misericórdia são aqueles que gostam de visitar o hospital, asilo, fazer trabalho social. São aquelas pessoas que sentem que é um imã, o sofrimento dos outros se torna um imã na sua vida. Elas querem estar perto, elas querem ajudar, mas o texto de Romanos 12 diz para que isso seja feito com alegria. Porque se você não for com alegria lidar com a miséria do outro, você vai ficar lá também sofrendo, chorando, e você vai precisar de ajuda para sair de lá. Mas todos os que estão em Cristo podem viver em união porque são misericordiosos. Cada filho de Deus tem sido o recipiente de compaixão e misericórdia que flui das profundezas do coração de Deus. O salvo tem a capacidade de demonstrar isso para outras pessoas, porque ele recebeu de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se acontecer algum desentendimento, o salvo tem a capacidade de ir até a pessoa para consertar o relacionamento, porque Deus demonstrou como fazer isso ao derramar sua compaixão misericordiosa em nossas vidas, consertando o relacionamento que nós estragamos com Deus. Foi isso que Ele fez com você ao te salvar. O seu relacionamento com Deus estava um bagaço, estava estragado, estava quebrado. O que te aproximou dele? A misericórdia dele. As misericórdias dele, aquilo que é dito em Lamentações 3, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Devemos ser unidos, porque a compaixão e misericórdia de Deus exigem união. Ok, mas como que essa união é prática na igreja? Nós estamos dizendo a motivação, é o que está dentro do cristão. Tudo isso daí é a disposição do cristão para com seus irmãos, ou até para aqueles que o odeiam. Como demonstrar amor para aqueles que perseguem. Mas na igreja, como é que essa união é feita na prática? Verso 2, Filipenses 2:2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Se nós vimos os 4 pilares da união cristã, agora nós vamos ver esse desdobramento da unidade cristã na prática. Primeiro, essa unidade cristã ela é praticada quando todos pensam a mesma coisa. Eu sei que agora deve ter vindo aí no seu coração aquele ponto de exclamação, né? Paulo está dizendo que não deve ter variedade de ideias e opiniões na igreja, que deve haver um ditador na igreja, que ninguém pode se expressar, que ninguém pode pensar diferente. A igreja deve ser um grupo de pessoas isentas de pensamentos e gostos diferentes. É isso que Paulo está dizendo, quando ele diz, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Todos têm que pensar igual ao pastor? Warren Wiersbe, um grande comentarista bíblico, ele, nesse ponto, ele nos ajuda a fazer uma distinção entre o que é união e o que é uniformidade. O que é uma igreja que anda em união e o que é uma igreja que anda em uniformidade. Ele diz a seguinte questão: a verdadeira união espiritual vem de dentro, é um assunto do coração. Uniformidade é resultado da pressão de fora. Eu vou repetir. União é um assunto, a verdadeira união espiritual vem de dentro, é um assunto do coração. Agora, uniformidade é o resultado da pressão de fora. Vou dar um exemplo bem fresco. Vocês acompanham o peso que, vamos dizer, a sociedade faz para que se aceite a prática homossexual como certo. É propagado por músicas, é propagado por filmes, seriados, novelas, entrevistas. A todo momento há essa apresentação de que esse comportamento é normal, louvável e que tem que ser aceito. E aqueles que falam ao contrário, ou quem não concorda, é criticado e punido para que a sua opinião seja apagada. Isso é uniformidade. É quando o pensamento de todos se torna de todos por uma pressão externa.
por um bater contínuo, não é algo que vem de dentro. Não é isso que Paulo está falando. Paulo não está falando para que a igreja viva em uniformidade, porque o pastor fica batendo no pé de vocês, ou pegando no pé de vocês, ou batendo na cabeça de vocês, façam isso, façam isso, façam isso. Então a pessoa só vai obedecer por aparência. Mas se ela está ligada a Cristo, debaixo do poder do Espírito Santo, em obediência à voz de Deus, na palavra de Deus, do seu íntimo, ela vai querer viver em união. Não vai precisar forçar, vai fluir, será algo normal. Não é isso que Paulo tem em mente aqui quando ele fala: sejais unidos num só pensamento. O que deve fluir na igreja é união espiritual, uma harmonia de pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, mas que vivem em união, porque seus corações estão sintonizados aos ensinos e o caráter de Jesus Cristo. É diversidade com algo comum. Nós lemos durante o culto, 1 Coríntios 12, do 26, do 12 ao 26, quando Paulo fala da diversidade de membros no corpo, e todos trabalhando para um propósito, todos trabalhando em união. Ele diz assim: olha, o olho não pode dizer, porque eu não sou boca, não sou do corpo. Nem o ouvido pode dizer, olha, porque eu não sou mão ou não sou do corpo. Ou se todos fossem mãos, onde estaria a boca, onde estaria a visão, onde estaria o olfato? Paulo ele apresenta que mesmo na diversidade é possível haver unidade. A diversidade no corpo, existem milhares de componentes no nosso corpo, milhares de células, milhares de partes no nosso corpo, ou num corpo saudável, e que cada parte trabalha não para ela, mas para o bem do corpo. Você já viu greve no teu corpo? Quando está doente, sim, mas teu coração nunca chegou: olha, eu estou cansado de bater, só eu bato aqui, o resto tudo fica recebendo o que eu mando, vou fazer greve. Aí vem o sindicato do coração e diz: vamos fazer greve. Não. Você desfruta da harmonia, da diversidade do seu corpo, cada parte trabalhando no seu determinado lugar, no seu devido lugar, e isso produzindo um bem maior. Assim também é na igreja. Cada um tem o seu lugar na igreja, cada um tem o dom dado por Deus no corpo de Cristo. Você desempenhando o seu papel vai resultar para a unidade do corpo da igreja, ou do corpo de Cristo. É assim que deve ser a união de nossa igreja, tendo diversidade de talentos e opiniões, mas cada um trabalhando não para si mesmo, mas para o bem da igreja. E isso é demonstrado principalmente pelo amor divino que flui, ou que deve fluir entre nós. Paulo ele diz que a unidade prática não é somente todos pensando em união, mas unidade prática também é que todos têm o mesmo amor, o mesmo sentimento de um para com os outros. Verso 2 diz: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa e tenhais o mesmo amor. Se a igreja é como o corpo, então o amor divino deve ser o nosso sangue. Se a igreja de Cristo é o corpo, o amor divino é o nosso sangue. Na sua conversa com os discípulos antes de morrer, Jesus foi enfático nesse ponto. O amor que flui entre os irmãos de Cristo deve ser distinto de qualquer outro amor do mundo. Lembre em João 13, do 34 e 35, ele diz assim: se vos amardes uns aos outros, sereis reconhecidos como meus discípulos. A única coisa que vai distinguir vocês de qualquer outro grupo, de qualquer outra forma de se apresentar diante de Deus, vocês serão considerados legítimos discípulos meus se vos amarem, se vocês terem amor uns pelos outros. O mundo deve olhar para a nossa igreja e, mesmo não gostando, admitir: essas pessoas verdadeiramente amam uns aos outros. O incrédulo pode vir, até forçado, que às vezes aparece uns aí, olhar para a igreja e falar: eu não gosto de Cristo, eu não quero saber de Bíblia, eu não entendo nada, não dou a mínima para Deus, mas uma coisa que eu vi nessa igreja é que eles verdadeiramente se amam, verdadeiramente amam uns aos outros.
Não é por nada que quando Paulo fala daquela lista de dons em 1 Coríntios 12, quando ele vai passar para o capítulo 13, vamos para 1 Coríntios 13, ele fala que a igreja deveria buscar o melhor dom, ou o maior dom, que é o amor. 1 Coríntios 13. Se você pegar o final do versículo do capítulo 12, quando diz no versículo 30, Paulo faz várias perguntas mostrando que nem todos terão o mesmo dom. Diz assim: tem todos dons de curar? A resposta é não. Falam todos em outras línguas ou em outros idiomas? A resposta é não. Interpretam-na todas? A resposta é não. Agora há um dom em que todos podem ter. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Agora sim eu vou mostrar para vocês qual é o dom que vocês devem se preocupar. Qual é o dom que todos vão ter? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Irmãos, é tão sério essas questões que você pode se acabar de suar no trabalho da igreja. Se não for por amor, é inútil. Se não for debaixo da ação plena do Espírito Santo, é inútil, é carnal, é humano. Por isso a preocupação de Paulo: se vocês precisam estar unidos, vocês precisam estar unidos por causa do amor. Se não for o amor, nada mais haverá de uni-los. Terceiro, voltando para Filipenses 2. Pensando a mesma coisa, mesmo amor, e sejais unidos de alma. Talvez alguns aqui vão lembrar, acho que aproximadamente 4 anos atrás, nós recebemos aqui um coral de sinos. Vocês já estavam aqui? Não. Aí vieram o pastor Natan, era a Dori, veio o pastor Ricardo, mais uns jovens de outra igreja, e aqui ficou um U com sinos, né? Um sino americano que eles têm. E eles tocaram vários hinos em sinos. Na diversidade dos instrumentos, pôde produzir um som harmonioso. Mesmo com essa diversidade de sinos e notas, a música era muito bonita. Se você já ouviu uma orquestra, uma sinfonia, você sabe do que eu estou falando. Há uma diversidade de instrumentos, mas tem 2 questões que fazem todo mundo andar igual. Primeiro é a partitura, e a segunda, o regente. Falei para mim, estou estudando música. O regente dita, eles leem e todos fazem um trabalho só. Ser unido de alma é isso. As almas que são diferentes, mas seguem a mesma partitura. Eis aqui a partitura do crente. E sabe quem é o regente? Não é o pastor, é Jesus Cristo. Mesmo nessa diversidade, mesmo cada um tendo um som a produzir, se você está lendo o que o mestre te manda ler, se você acompanha a voz dele, se você acompanha as ordenanças e os mandamentos dele, você não ficará fora do compasso, você não vai desafinar na sua prática cristã no meio do povo de Deus. Os problemas surgem quando alguém não está prestando atenção à partitura e nem seguindo o regente.
Por isso é fundamental o estudo bíblico particular, você na sua casa ler sua Bíblia, meditar, orar, estudar, se interessar pelos assuntos da Bíblia. Cada um precisa entender sua parte e cumprir a vontade de Deus. Cada um precisa andar em comunhão com Cristo para que a sua vida seja harmoniosa com os demais aqui na igreja. E a última parte dessa parte prática aqui no capítulo 2 é que tenham todos o mesmo sentimento. Isso daqui é a introdução para o versículo 5 a 11, quando fala da encarnação de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A mesma disposição. Ou seja, se você diz que é um cristão, você deve andar como Cristo andou. Foi isso que nós lemos no início do culto, em 1 de João 2, do 1 ao 6. O Novo Testamento está cheio de ordens para não simplesmente admirarmos o exemplo de Cristo, mas segui-lo. É quando cada um de nós está seguindo a Ele que teremos a união que Ele tanto deseja em nosso meio. E antes de Paulo desenhar esse grande exemplo de Cristo, no versículo 5 ao 11, Paulo dá 4 recomendações práticas para a união. Primeiro, versículo 1 trata de como que você vê dentro de você que você está como da maneira correta, na disposição correta no meio da igreja. O versículo 2 já trata de maneiras mais práticas, de que maneira, de como a sua disposição vai influenciar no seu lidar com o próximo. Mas o versículo 3 e 4, trata especificamente das suas aspirações, dos seus desejos com os próximos, com o próximo. 4 recomendações práticas para a união. Primeiro, não faças coisas por motivos egoístas. Nada façais por partidarismo. Quando um filho de Deus não está seguindo a partitura da palavra de Deus, e nem o regente, que é o Senhor Jesus Cristo, ele toca a sua própria melodia, querendo conseguir seus alvos e atenção para ele. Toda discussão, toda divisão começa aí. Em algum ponto, alguma das partes destoa e foge do toque ou do tom que Cristo está mandando para a igreja. Quer saber como viver em união com os seus irmãos em Cristo? Não faça nada por partidarismo. Não passe por cima dos outros irmãos querendo fazer valer o seu desejo na igreja. Não faça coisas com o alvo de receber a atenção dos outros. Você faz parte de um corpo e é alvo, você que tem esse corpo, tem uma boa saúde, você o tem porque todo o corpo está trabalhando em união. Não há nenhuma parte do seu corpo querendo sobressair sobre o outro. Em seu corpo trabalham muitas pecinhas a cada dia, sem você reconhecer o trabalho delas. Você já virou para o seu rim e falou: muito obrigado, rim, por ter funcionado bem hoje, né? Ou muito obrigado, olho, por estar funcionando bem. Você nunca agradeceu o seu olho, você nunca agradeceu o seu rim, mas eles estão lá servindo você, eles estão lá trabalhando por você. Assim devem ser as atitudes no meio da família de Deus. Em vez de agirmos de maneira egoísta, devemos ser humildes, considerando os outros mais importantes do que nós mesmos. No verso 3 ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Segundo, um outro conselho que Paulo dá: seja humilde, considerando os outros mais importantes do que você. Quando você luta para fazer o seu desejo prevalecer, passando por cima de outros irmãos em Cristo, você faz porque a sua opinião de si mesmo é grande demais. Sua ideia deve prevalecer porque afinal de contas você é melhor. Quando há essa briga, quando há discussão, é porque a pessoa tem de si mesmo uma visão que não cabe. Lá em Romanos 12 diz o seguinte: ninguém pense de si mesmo além do que convém. Para a união reinar aqui, cada um precisa ser humilde. O conceito bíblico não tem nada a ver com condições econômicas, tipo, olha, eu tenho que ser pobre
Para você viver em unidade na igreja, você tem que ser humilde de pobreza. Não é de condições econômicas, tem tudo a ver com a maneira com que você enxerga você mesmo. Uma pessoa verdadeiramente humilde nunca esquece que é um pecador, ainda com muitos defeitos para serem trabalhados. Ele se vê pequeno diante da grandeza da santidade e graça de Deus. Quer saber como viver em união com seus irmãos em Cristo? Comece todo dia lembrando que você é um pecador salvo pela graça de Deus, não merecendo nenhuma das inúmeras bênçãos que Deus está derramando em sua vida, reconhecendo que Deus está trabalhando maravilhosamente também na vida dos seus irmãos em Cristo. Veja-os como tesouros preciosos, deseje contato com eles, não pelos o que eles podem dar para você, mas pelo que você pode contribuir para a edificação deles, vendo como cada um é importante para Deus. Verso 4 diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual também o que é dos outros. A pessoa egoísta passa a maior parte pensando e cuidando dos assuntos dela. Isso que caracteriza o egoísmo. É isso que machuca a igreja, quando o outro não está em primeiro lugar, mas quando os desejos dele ou dela estão em primeiro lugar. Mesmo quando pensa na coisa dos outros, ele ou ela pensam em como estas coisas vão afetar a vida dela. As decisões não são tomadas em como eu posso abrir mão para que o outro tenha o melhor. As decisões são tomadas em como eles podem abrir mão para que eu não saia do meu conforto, para que eu não tenha nenhum tipo de incômodo. Eu não tenho ideia de quantos satélites ao redor da Terra. Eu sei que tem a estação espacial, eu sei que tem os satélites de televisão, mas há vários satélites voando ou orbitando ao redor da Terra, e a maioria deles estão preocupados em analisar e servir a quem? A Terra. Eles estão lá orbitando ao redor do nosso planeta para serviço do nosso planeta. A pessoa que está ocupada com suas coisas, a pessoa que é egoísta, o pensamento de uma pessoa egoísta são como esses satélites. Voam em órbita da própria pessoa e estão voltados principalmente para ela. Tudo gira em torno dela. Quer saber como viver em união com seus irmãos em Cristo? Não fique olhando tanto para suas coisas, seus problemas, suas necessidades e seus gostos. Por último, esteja ocupado com as coisas dos outros. Não estou dizendo que você vai ser uma pessoa relaxada na sua vida, vai abrir mão de cuidar de você mesmo. O que eu estou dizendo é que se você ama, o objeto a prova desse amor é sacrifício, é abrir mão, é colocar o outro em primeiro lugar. Juntos com estes satélites que estão orbitando, há um telescópio que tem fascinado o mundo. Você já ouviu falar do telescópio Hubble? Não sei se você já chegou a ver alguma das fotos que ele tem capturado aí pelo cosmos. E estas fotos, essas imagens são tão fascinantes porque este telescópio não está preocupado com a Terra. Ele está tirando foto de várias outras partes da criação ou do espaço, menos da Terra. Ou seja, porque esse telescópio não está ocupado com o nosso planeta, ele está olhando para outros planetas, outras estrelas que brilham na escuridão do espaço. Ele é diferente justamente porque não está voltado para a Terra. Se você é um filho de Deus, um seguidor verdadeiro de Cristo, então os seus pensamentos precisam agir mais como se fosse esse telescópio. Ao invés de ficar girando em torno de você, girar em torno de outros. Sua visão precisa estar voltada para fora da sua vida, mais do que para dentro. Quer saber como viver em união com seus irmãos em Cristo? Olhe cuidadosamente para a vida deles. Note os problemas, as necessidades, os gostos e deseje ser usado por Deus para resolver problemas, suprir necessidades, ser uma fonte de edificação na vida dos seus irmãos. Viva pensando mais neles do que em você.
Tudo isso Paulo está tratando do verso 1 a 4, não porque ele quer dar uma lição de moral, é porque semana que vem, se assim Deus permitir, nós vamos ver o versículos 5 a 11, e ele vai falar, olha, se é para ter unidade na igreja, tem que ter humildade. E eis aqui o exemplo de humildade. Deus se fez igual a você. Ele não precisava, ele não carecia disso, mas por amor, ele abriu mão da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, ele foi reconhecido em figura humana, ele foi humilhado, ele apanhou, ele foi desprezado, ele foi traído, para que eu e você hoje vivêssemos sentindo melhor que uns que os outros. É isso? Lógico que não. Para que a partir do exemplo dele, nós tratemos as outras pessoas. 3 coisas para a gente concluir aqui. 3 pensamentos. Primeiro, o alvo de Deus para esta igreja é união. Não uma uniformidade feita por pressão, mas uma união que surge quando cada um está olhando para Cristo, quando cada um está considerando os outros mais importantes do que a si mesmo. Então pense nisso. Para vivermos como igreja e não brincarmos como igreja, é necessário que esta igreja ande em união. Agora, de maneira mais particular, e isso envolve uma introspecção, diante desse padrão, do que nós vimos agora, como que você está vivendo? Diante de tudo isso que nós vimos hoje, é do íntimo, é do teu profundo que você tem o desejo de se aproximar do teu próximo, de servi-lo, de amá-lo, ou você faz porque é uma pressão, porque é uma imposição? Como que você está vivendo? Vive ocupado principalmente com você mesmo? Você está tendo um impacto positivo na vida de alguém, porque o olhar da sua vida é para Cristo e não para você mesmo? Seus irmãos em Cristo ocupam grande espaço nas suas orações e nos seus planos? Humildade é vista aí, unidade é vista aí. E principalmente agora, entre esses 2 extremos, de união e egoísmo, vamos colocar assim, aonde Deus está classificando a sua vida hoje? Não é o pastor, é você, sua consciência e Deus. Aonde que Ele está vendo a posição sua entre união, humildade, desejo de fazer parte, desejo de servir, prontidão para abrir, se abnegar, ou simplesmente não quero ter nenhum tipo de problema, se não for do meu jeito, não está bom. Se é mais para o egoísmo do que para a humildade, então se arrependa e rogue a Deus que transforme o foco do seu coração, que lhe ajude a seguir o exemplo de Jesus. Irmãos, para finalizar, isso tudo que foi falado hoje, não é para que você se torne uma pessoa salva. Vou cumprir tudo isso, e aí eu vou chegar lá no pico do Everest, né? Fincar a minha bandeira e dizer, sou salvo porque eu cheguei até aqui. Não, estas coisas, assim como é hábito respirarmos, isso é o hábito de quem já é salvo, de quem foi transformado pelo Evangelho, de quem é feito moradia da pessoa do Espírito Santo, daquele e daquela que Deus prometeu transformar conforme a imagem de Cristo. Estas coisas estão escritas aqui simplesmente para que os salvos se lembrem que esse é o rumo que Deus vai tomar nas nossas vidas. Mas se você sonda o seu coração e você chega à conclusão de que você está numa outra extremidade, Deus está no polo sul e você está no polo norte, e que mais, você não vê proveito nisso, de que isso não é interessante para você, de que a palavra de Deus, os desejos de Deus, as ordenanças de Deus para você não valem nada. O que te impede de vir a Ele é justamente o que está sendo tratado hoje: orgulho, egoísmo.
Você não quer abrir mão da sua posição. Você não quer deixar de ser quem você é. Mas eu te digo, grande será a tua ruína, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ainda neste exato momento, a misericórdia de Cristo te convida a se arrepender, confessar os seus pecados, crer em Cristo como seu Salvador, ter plenamente todos os seus pecados perdoados, ser reconciliado com Ele e andar em novidade de vida. Vamos lá. Pai, nós agradecemos pelo exemplo do Teu Filho, que mesmo com a posição, mesmo com as prerrogativas e direitos, se portou como se fosse o menor de todos nós, agiu em nosso meio como se fosse o menor de todos nós. Nós louvamos ao Senhor pelo registro deste exemplo, de como que isso é poderoso para pôr os pingos nos is na Tua igreja, para moldar os corações, para dar o tom da marcha dos Teus filhos enquanto caminhamos como peregrinos e forasteiros nessa terra, para que não mais sejamos como muitas igrejas têm servido para dar um falso testemunho da pessoa do Senhor, tem contribuído para machucar o coração de pessoas que nem mais querem ir à igreja, porque não estão vivendo como igreja. Longe de nós termos tal diagnóstico, longe de nós, Senhor, esta igreja ser vista dessa maneira, longe de nós recebermos o diagnóstico de uma das igrejas do Apocalipse: tem nomes de que vives, mas estás morta. Longe de nós isso, Senhor. Leve, conduza, guarde, ó Deus, cada um dos que aqui estão aos seus lares, e que nesta semana, ao meditarmos sobre a encarnação de Cristo, quando as pessoas estiverem comemorando ou celebrando o nascimento de Jesus, possam entender que, assim como Ele veio em humildade, os discípulos de Cristo devem viver em humildade. E em nome dEle, para a Tua glória, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Deus abençoe e até semana que vem, se assim o Senhor permitir.